Você é só trader ou você também trabalha? Nossa família e amigos acreditam que é um hobby e que tudo não passa de um jogo com game over. Eles não entendem que o nosso risco não tem a ver com apostas e muito menos com a sorte. Ele faz parte do nosso sucesso. Enquanto eles falam, nós agimos, nos adaptamos e executamos o planejado. Acompanhamos mudanças políticas e econômicas de todo o mundo. Milhões de reais passam por nossas mãos todos os dias. Nós negociamos o futuro das principais empresas, moedas e commodities. E convivemos muito bem com esta realidade. Nós somos o motor propulsor da economia. Eles não entendem que passamos horas desenvolvendo nossa capacidade técnica e emocional pela nossa liberdade. Acreditamos na preparação e adaptação, onde os profissionais são honrados e recompensados. Evoluímos a cada mudança, aceitamos cada novo desafio, buscamos o melhor resultado sem perder a cabeça e nem ceder à ganância. Sabemos que isso não é para todo mundo. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a se conformar com uma vida comum. Eles não entendem que ser trader é uma profissão. Nós vivemos de mercado. Não precisamos de horário e nem lugar certo para fazer o que fazemos. Nós somos o que você quer ser. Nós somos traders. Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente aqui para mais uma live de psicologia do trading. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Devido ao feriado, hoje o nosso encontro ele será gravado, então não teremos aqui os comentários, a participação do pessoal, mas de qualquer forma eu peço para que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Eu peço agora para que vocês peguem um papel e uma caneta para anotarem as diquinhas, as reflexões que eu vou trazer aqui para vocês, né? Eu falo que a psicologia ela é muito valiosa quando a gente está disposto a realmente e verdadeiramente mudar. Melhorar como pessoa, né? Então, assim, mudar comportamentos. Mas a gente tem que estar disposto a isso. Então, vamos começar. Durante todo o nosso encontro, os nossos encontros, eu venho tentando seguir uma linha de raciocínio, né? Para que uma live, cada live que eu faço, uma vá complementando a outra. Nem sempre eu vou conseguir fazer isso, porque a psicologia ela é muito dinâmica. Às vezes eu tenho um assunto em consultório que eu quero compartilhar com vocês aqui para uma live do dia seguinte. Mas eu vou me esforçar para tentar manter essas linhas de raciocínio, justamente para que vocês entendam bem, né, a psicologia do trading e como que ela pode realmente ser uma grande aliada nossa na nossa performance no mercado financeiro. Tá? Até aqui, inclusive, vocês já sabem um pouco de definição de metas, regulação emocional e dias de fúria, potencializar emoções positivas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo, mais especificamente o medo de perder. E se você se interessou por algum desses assuntos que eu acabei de citar, é só você ir ali no canal do Dalton, né, pesquisar um pouquinho dos meus vídeos, que eles estarão todos disponíveis para vocês, né? Elas estão sendo lives bem bacanas e eu estou gostando muito, inclusive, de compartilhar todos os meus conhecimentos e as minhas experiências aqui com vocês, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Lima, sou psicóloga clínica para traders, especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou trader. Eu já estou, né, no mercado financeiro há 3 anos e eu sinto na pele o que todos vocês sentem. E para quem quiser, inclusive, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só ir aqui embaixo no meu Instagram, abaixo do meu nome, e seguir lá a minha rede social, tá bom? Hoje, gente, a gente vai falar sobre o medo de perder. O medo, a emoção medo. Eu venho trazendo muito o entendimento para vocês, o entendimento das emoções.
E para a gente começar, né, assim, para começarmos a falar mais especificamente nessa parte de mercado, eu preciso trazer para vocês o conceito de medo, né? E toda essa parte psicológica que engloba essa emoção, né? E aí, além também de explicar para vocês do porquê algumas pessoas sentem mais medo do que outras, né? Então, antes de a gente falar de mercado, eu vou trazer um pouco desse conceito, dessas características básicas dessa emoção. Medo no dicionário quer dizer temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. É um estado de alerta do nosso organismo, né? O nosso organismo, ele traz. O medo é uma emoção que todos nós temos, né? Nós temos, e quando nossa mente percebe que alguma coisa está em perigo, né? Nós estamos em uma situação de alerta, nós entramos em uma situação de alerta, a gente sente um medo, né? Então, por exemplo, você chega ali numa sacada do 20º andar, né? Um andar muito alto, seu coração ele já vai começar a acelerar, né? Se você chega ali na sacada, dá uma olhadinha, seu coração dá uma leve acelerada e você já começa a dar um suadorzinho na mão. Isso já é um indicativo de, opa, né? Cuidado, você está correndo um perigo. Seu cérebro já está te mandando essa informação. Você pode cair, né? Então, esse medo, gente, é um medo que a gente fala que é um medo consciente. Ele é um medo racional, que nos mantém vivo, né? E ele é super importante realmente para nós. E na psicologia, a gente chama ele de medo amigo. É um medo que todos nós sentimos, tá? Agora, a gente tem também os medos irracionais. São medos imaginários, são medos que a gente coloca na nossa cabeça, né? Na psicologia, a gente costuma chamar esse tipo de medo de um medo vilão, né? Que são os medos que nós colocamos na nossa mente, né? E esses medos, se eles não são racionais, se eles não são nada fundamentados, se eles não têm uma fundamentação, esses medos eles começam a nos sabotar, eles começam a nos atrapalhar, né? E aí, eu vou às explicações também agora, vamos entrar mais para o campo da psicologia. Até aqui, vocês entenderam? Existem dois tipos de medo, um racional, o amigo, e o medo irracional, o imaginário, que é o medo vilão, tá? Isso eu preciso que vocês entendam. Agora eu vou explicar a parte psicológica do porquê algumas pessoas elas sentem mais medos do que outras pessoas, tá? E qual que é o principal motivo por isso acontecer. A psicologia, ela fala que na nossa primeira infância, né, durante ali toda aquela nossa criação de infância, nós construímos as nossas crenças centrais, né? Nós construímos a nossa forma ali de funcionar ao longo da nossa vida. E enquanto criança, os nossos tutores, né, eles têm responsabilidade de suprir algumas diversas necessidades básicas, né, que nós temos enquanto crianças, para que a gente se torne, né, adultos funcionais, que a gente fala, né, com comportamentos mais adaptativos, mais funcionais. E os tutores que eu falo, gente, pai, mãe, vovô, quem criou, gente, tá? Não necessariamente ali o papel exato de um pai e de uma mãe, mas quem criou, né? Quem esteve ali com a gente na nossa primeira infância. Mas, gente, a gente sabe que por mais esforços que os nossos tutores tenham, às vezes, né, nem sempre eles conseguem suprir todas as nossas necessidades básicas de criança, né? Até por uma questão de falta de conhecimento, por uma questão de criação também, né? A pessoa ela foi criada daquele jeito e ela simplesmente replica aquilo ali, né? Falo que hoje, assim, um pouco mais com a internet, a gente conseguiu favorecer um pouco mais, né? E melhorar muito a criação das crianças hoje em dia. Mas, ainda assim, não somos capazes de suprir 100% todas essas necessidades básicas. E as pessoas, gente, que costumam ser um pouquinho mais medrosas, que eu falo, né? Essas pessoas, elas passaram por algum tipo de abandono ou algum tipo de negligência no aspecto afetivo. O abandono que eu digo aqui, gente, não necessariamente aquele abandono real, né? De uma pessoa que não teve pai ou mãe, não teve um tutor em si, né? Mas pessoas que
tiveram um abandono de uma forma mais negligenciada. Um exemplo, né? Tipo, um pai que trabalhou muito tempo fora, né? Ficava muito tempo fora e não ficava muito em casa, né? E quando ele ficava em casa, não era um pai tão presente, não necessariamente numa questão afetuosa, tá? Não tô falando aqui do carinho, do apego, mas numa questão de presença mesmo, né? De ter aquele cuidado de, e aí, meu filho, como é que você foi na escola? Como é que tá? Você quer me contar alguma coisa? Então, assim, a gente fala também dessa negligência em abandono nesse sentido, né? Quando os pais acabam tendo que trabalhar, né? Os tutores precisam suprir essas necessidades básicas de família e acabam deixando os filhos um pouco mais de lado, né? E crianças, gente, nesse tipo de ambiente, elas tendem a se tornar adultos mais medrosos, mais inseguros, com uma baixa autoestima e às vezes até dependente emocionalmente. Olha só, né? A gente acha que sentir medo é só sentir a emoção. E a psicologia ela já vem para mostrar pra gente o quanto as questões, né, de infância, elas são base para tudo isso também, né? Porque a pessoa ela chega e fala, cara, eu sou um pouco mais medroso do que comparado com outras pessoas, né? Mas por que que isso acontece? Por que que eu sou assim, né? Então a psicologia ela é maravilhosa porque ela traz essas explicações de todos esses porquês que a gente fica aqui, ó, querendo saber, né? Mas lembrando também, gente, que eu tô falando que pessoas que sofreram algum tipo de negligência nessa parte afetuosa, afetiva, né, e de abandono, isso não é uma generalização, tá? Porque a gente tem vários outros, aí a psicologia ela traz vários outros fatores que podem também fazer com que essa regra ela mude, tá? Por exemplo, tem pessoas que às vezes não foi criada por um pai e uma mãe, mas teve um tutor, tipo um vô, uma avó muito presente, muito afetuoso, né, que trouxe supriu essa necessidade básica, né, da falta dessa outra falta aqui. Então, entendam que aqui eu não estou, né, generalizando ou colocando isso como uma regra imutável. Nós somos seres individuais, nós somos seres humanos individuais e cada um com a sua criação, com a sua vivência, a gente vai se transformando em seres únicos. Então, entendam que isso é um estudo, né? Isso é psicológico, na área da psicologia, mas existem sim as exceções, né? Mas, até aqui, vocês conseguiram entender? Deixem aqui nos comentários, aqui embaixo, se vocês conseguiram entender essa explicação toda que eu trouxe da parte psicológica, das diferenças dos medos. Traz aqui e fala assim, Mari, nos comentários, a parte 1 eu consegui entender. Quem tiver dúvida pode deixar aqui também, que depois eu vou responder pelos comentários para vocês as dúvidas de vocês, tá? A gente não tá aqui pertinho em presencial, mas eu vou estar aqui de olho em vocês nos comentários para poder responder todas as perguntas, tá bom? Mas então vamos lá, né? Sabendo de toda essa informação, eu vou trazer aqui os 2 principais medos que existem no mercado, né? E algumas diquinhas, como sempre, as diquinhas para cada um desses 2 medos. E aí, para essa parte, eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês começarem. Eu sou do visual. E eu imaginei que eu ia trazer aqui muita informação, para vocês não ficarem muito confusos só me olhando aqui, eu vou compartilhar uma tela para tentar, né, ser um pouco mais precisa no que eu estou trazendo e vocês entenderem tudo que eu vou abordar aqui. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. E assim, ó, pronto. Olha só. Aqui eu já falo, né? Trouxe para vocês o medo, conceito e as características principais e psicológicas do medo, da emoção medo. Trouxe para vocês, né, o medo amigo e o medo vilão, que é o medo real e o medo imaginário. Agora eu vou vir para o mercado financeiro, que tá aí, ó, na telinha para vocês poderem identificar em qual estágio aí vocês estão nesse nível de emoção de medo, né? O primeiro medo que eu trago, pessoal, é esse medo do iniciante, né? Eu trago o medo do iniciante.
A gente viu agora há pouco que o medo é uma emoção natural do ser humano e que algumas pessoas acabam elas sendo mais medrosas mesmo por um aspecto de vida. Mas o medo de iniciante que eu coloco aqui no mercado financeiro, ele é um medo que ele está diretamente ligado ao medo amigo, ao medo real. Por quê? Porque normalmente o iniciante, a pessoa que entrou para o mercado financeiro há pouco tempo, esse iniciante ele não sabe exatamente o que ele está fazendo ali, né? E ele acaba operando muito pela emoção, né? Ele opera pela emoção, ele opera pelo acho. Eu sempre falo isso. Acho que vai cair, agora eu acho que vai subir. Então, quando a gente lida com um desconhecido, né? É natural que esse medo ele fale mais alto. É aquela coisa, né? Se você não sabe o que você está fazendo, esse medo ele vai surgir para te trazer o alerta, um alerta de perigo, né? Tava até comentando sobre essa live com meu marido e ele falou assim, eu falei do medo, né? Aí ele falou assim, o medo de quebrar a conta. Eu falei, justamente, aí é que tá. Se a pessoa ela tem medo, né, de quebrar a conta, é porque ela ainda não sabe o que ela está fazendo no mercado financeiro. Então, com a minha experiência de trader, né, pelo que eu vivenciei esses dois tipos de medo, né? E eu comecei a separar o medo do iniciante, porque o medo do iniciante, ele é realmente um medo que existe, mas ele é um medo muito mais, é um medo amigo, muito mais amigo, porque ele tá ali para te ajudar, para te mostrar que você tá no caminho certo, mas que você ainda corre perigo no mercado se você não souber o que você tá fazendo. Certo? Então, gente, o que eu trago, né, de dicas para esse tipo aqui de medo, né? Eu vou aqui colocar aqui para vocês o medo do iniciante. Então, o que eu trago primeiro de dicas para esses traders que são iniciantes, né? Primeiro, gente, estude e estruture melhor o seu operacional, né? Procure algo que você fique confortável para operar, né? E treine, né? Treine aquele operacional. Eu coloquei aqui, ó, treine. Treine aquele operacional com backtests, façam backtests, treine o seu olhar para aquele, né, para o que você está estudando, faça replay de mercado, ganhe tempo de tela para que com isso você vá ganhando confiança no que você está fazendo, né? A dica aqui é treinar, é você realmente estudar, né? Não existe aqui uma dica psicológica para quem está com o medo do iniciante, porque o medo do iniciante, ele é um medo real, né? Você está correndo um risco real. Então, a primeira dica é para que você estude e estruture bem, muito bem um operacional, estruture muito bem também um gerenciamento de risco, né? O segundo, a segunda dica que eu trago aqui para vocês, né? Comece devagar e comece baixo. Baixo que eu falo é com a mão mais leve, né? Um pouco menos alavancado. Entenda, né, o poder de vivenciar esse processo, né? E esse processo e comece ali com pouco capital, né? Vá melhorando com o tempo, né? Enquanto você vai ali estudando, você vai melhorando a sua performance, né? E aí, assim, nada de querer pular etapa, sabe, gente? A gente, no início, quando nós somos iniciantes, a gente tem essa mania de querer ir com muita pressa, né? A gente fica querendo ganhar dinheiro, a gente olha para a boleta, a gente quer o resultado financeiro, só que a gente não sabe fazer. A gente está aprendendo ainda a fazer, a gente está aprendendo o que a gente está fazendo ali. Então, entenda que esse processo, gente, ele é realmente um processo muito lento. E você precisa passar por todos eles, todo esse processo, né, de amadurecimento no mercado financeiro. E assim, todo mundo passa por isso. Você não é o único, você não vai ser a única pessoa que está passando por esse processo de amadurecimento mesmo, né, em nível de trader que você esteja. Então, vá devagar, não jogue todo o seu capital para começar. Entenda que você vai ter medo, e tenha sim medo, né? Tenha esse medo amigo, para que aos poucos você ganhe confiança no que você está fazendo ali no mercado financeiro. Certo? Agora, vamos para o medo, aqui no slidezinho, vamos para o medo de perder,
né? O medo, o segundo tipo de medo que eu trago, que eu, Marília, especifiquei aqui, né? Adaptei para o mercado financeiro. E esse medo eu costumo trazer, né, com a experiência de atendimento mesmo que eu tenho, experiência minha, né, a minha experiência inicial. Em breve farei um vídeo falando um pouco da minha história, contando um pouco de toda essa minha trajetória no mercado financeiro, porque, ó, foi assim, ó. Até chegar num nível de constância, eu tive altos e baixos como todo mundo já teve, né? Então, assim, o medo que eu trago aqui de perder, e seja também talvez de aceitar a perda, né? A pessoa tem medo também de aceitar a perda. É uma emoção que quando a pessoa normalmente ela já tem, o trader normalmente ele já tem, quando ele já tem um bom operacional, ele é uma pessoa que já tem um certo, né, um certo tempo ali de mercado, já consegue ter ali um amadurecimento na parte operacional, na parte técnica dele, mas ele já ficou muito calejado, né? Assim, ele já perdeu muito ou ele já passou por alguns, né, traumas, que isso faz com que ele sinta medo constantemente pelo medo de perder mesmo, pelo medo de vivenciar aquela sensação ruim que ele vivenciou no momento em que ele perdeu muito dinheiro, né? Ou que não digo perdeu muito dinheiro, gente, não tô falando aqui em quantidade, tá? Porque a gente fala que muito dinheiro para mim pode ser um X, para você pode ser 2x e por aí vai, né? Mas eu tô falando que para aquela condição daquela pessoa, ela passou por um trauma, ela passou por uma dificuldade ali no mercado financeiro e automaticamente ela gerou um medo ali. Esse medo, gente, eu já associo ele, tá aqui até no slide, como o medo vilão. Ele já é um medo mais imaginário. Por quê? Porque apesar de todas essas perdas, de todos esses traumas, né, que essa pessoa ela vivenciou, ela começa a imaginar situações de perigos em qualquer tipo de circunstância ali no mercado, né? Até mesmo onde não existe perigo. Ela começa a olhar e sentir medo em tudo que ela está fazendo ali no mercado. Até mesmo medos imaginários, medos onde não existe um perigo real, né? Então, gente, para esse trader, né, para essa pessoa que está um pouquinho mais calejada, né, que já está nesse estágio, já chegou nesse estágio, eu trago duas seguintes dicas, né, para ele. E olha só, eu falo que eu já passei por isso, né? Quem nunca? Assim, quem nunca, né? Conheço pessoas que não precisaram vivenciar essas dores da perda, né? A dor de se calejar, mas eu vivenciei, né? Eu vivenciei tanto aquele medo iniciante, né? De não saber o que eu estava fazendo, como eu vivenciei também o medo da perda, de estar calejada, de passar por perdas grandes e chegar e falar assim, nossa, né? Aqui será que é uma entrada? Será que se eu entrar aqui vai dar certo? E se eu perder tudo de novo? Porque aí a gente começa, né? Se eu perder aquele valor todo, enfim, a gente começa, ó, mirabolar várias e várias coisas. Então, assim, eu percebo que esses dois medos, é importante você se perceber em qual deles você tá, né? E para esses traders que se calejaram, né, a primeira dica que eu trago é que você precisa continuar treinando e estudando o seu operacional. Sim, os dois medos eles vão estar ligados a estudo, a preparação, a uma melhora na sua parte técnica e na sua parte operacional. Você vai precisar treinar mais o seu olhar, você vai precisar estudar mais, fazer mais replays, fazer mais backtests, para que você retome a sua confiança. Né? Lembra que eu falei lá em cima que normalmente pessoas mais medrosas, por exemplo, elas tendem a ter uma baixa autoestima? Pessoas com baixa autoestima, elas tendem também a não confiar nelas, a não acreditar que elas são capazes, né? E aí no momento em que a gente perde, e perde muito, ou perde, né, gera ali um trauma dessa perda, a gente precisa ir retomando essa confiança, né? Fazendo um dia de cada vez e mostrar para nós mesmos que nós somos capazes e que nós sabemos o que a gente está fazendo ali naquele mercado. Por mais difícil que seja, né? Retomar a confiança, eu falo, gente, é passinhos de formiguinha. Inclusive, assim, conversando aqui com vocês, eu vou pensando em outras coisas, né? Assim, eu tive um paciente que ele ficou tão
traumatizado com uma perda grande que ele teve, né, enquanto ele ainda estava aí nessas operações, assim, na operação de day trade. E a gente começou a retomar essa confiança de estudar, de ele voltar para o operacional dele, para as técnicas dele, para o gerenciamento de risco dele. E aí, a partir dali, a tarefinha de casa dele era de ele fazer pelo menos um trade por dia. Um trade, ele se forçar a fazer pelo menos um trade, uma única operação, para sim ele ir retomando confiança no que ele já fez um dia, né? Então essa é a primeira dica pro medo de perder, esse medo mais vilão, esse medo mais imaginário. A segunda dica, que é ao você entrar nas operações, né? Quando você entrar na operação e sentir a emoção medo, eu vou trazer aqui... eu peço para que você traga esse medo para um campo mais racional, né? Assim, quando você entra numa operação, tô sentindo medo, traz esse medo para um campo mais racional. Racionalize essa emoção, para ver se essa emoção ela tá fazendo sentido de estar ali, né? E aí, como que a gente racionaliza uma emoção, Marília? No meio de um trade. Anota aí, porque essa diquinha eu não deixei aqui no meu slide, porque eu quero que você pegue o papel e a caneta e anote. Então, quando você entrar numa operação, você sentir emoção, medo, traga esse medo para um campo racional e faça as seguintes perguntas para você mesmo. Anota aí. O que me faz pensar que essa operação é vencedora? O que me faz pensar que essa operação é vencedora? Está dentro do meu operacional. É uma operação que eu já estudei muito sobre ela. E ela tem uma grande assertividade no mercado. Pronto, isso aí é um exemplo, né? Estou trazendo um exemplo de resposta. Depois você vai fazer a segunda pergunta. O que me faz pensar que essa operação vai ser perdedora? O que me faz pensar que essa operação vai ser perdedora? Bom, se eu entrei atrasado, eu posso ser estopado, né? Porque o meu stop talvez não vai estar tão técnico, eu vou ficar com medo de perder, vou colocar um stop mais financeiro. Então, o que me faz pensar que essa operação ela pode ser perdedora? O mercado hoje está mais volátil, então pode ser que, né, ele me tire da operação. Então, se questionem, né, gente? Aqui, a psicologia, ela traz, como eu falei lá em cima, reflexões, necessidade de vocês refletirem, vocês com vocês mesmos aqui, ó. Como diz a minha paciente, é papo de maluco. É papo de maluco, vamos conversar com a gente mesmo. Terceira pergunta, qual o pior que pode acontecer? Qual é o pior que pode acontecer? Vou deixar assim para vocês poderem me ver mais. O pior que pode acontecer, exemplo, num pensamento sobre esse, eu ser estopado. Né? O pior que pode acontecer numa situação dessa, se eu entrar na operação, eu ser estopado. E aí a outra pergunta, eu posso sobreviver a isso? Bom, aí a resposta vai depender do stop tá caro, né? Já que eu entrei tarde, será que meu stop tá condizente com o meu gerenciamento de risco? Será que vai valer a pena ser estopado nessa condição? Eu vou sobreviver para talvez um próximo trading? Então, o pior que pode acontecer, ser estopado. Mas eu posso sobreviver a isso? Posso, né? Ou qual é o melhor que pode acontecer nessa operação? Bom, se eu não for estopar, né? E se a operação der certo, eu vou ganhar X pontos. Eu vou ganhar X, né? X condições aqui, X valor. Então, fazendo todas essas perguntinhas para você mesmo, aí você vai para a última pergunta, o que eu devo fazer agora? E aí sim você direciona o seu cérebro para a tomada de decisão. E aí você faz, e aí tá assim, ó, faça sem hesitar. Ok? Faça sem hesitar. No início, gente, vocês podem até sentir uma certa dificuldade de conseguir ficar racionalizando e ficar fazendo esse tanto de pergunta para vocês mesmos, né? Assim, é um pouco difícil a gente ficar racionalizando, principalmente quando a gente está no trade. A gente está no trade, tem hora que a gente tá, né, tá tão inundado ali de emoções que a gente não consegue raciocinar tanto.
Mas com o tempo e a criação de hábitos, né? Criar o hábito de ficar se questionando. Você precisa criar esse hábito, né? As perguntas, elas vão começando a ficar um pouco mais automático. E a resposta ao medo, ela vai se tornando um pouco mais rápida e um pouco mais eficiente. Eu tenho um paciente que, assim, né, eu mesma eu faço isso. O que pode acontecer se, né, o que me faz essa operação ser vencedora? O que me faz essa operação ser perdedora? Qual que é o pior que pode acontecer? Eu sobrevivo a isso? Qual que é o melhor que pode acontecer? Então, faça, né? Então, assim, tome a decisão. Eu tenho um paciente que ele gravou, assim, ele fala, Mari, são muitas perguntas e eu tô treinando ainda essas perguntas, ficar me perguntando sobre isso. Ele falou, mas uma coisa que eu gravei eu posso sobreviver a isso? Porque no momento em que eu penso se eu vou entrar no trade ou não, eu olho o valor do meu stop e eu coloco na minha cabeça, eu posso sobreviver a isso? Posso, então eu entro. Né? Então, assim, o gatilho de entrada para esse paciente é justamente essa pequena frase, eu posso sobreviver a isso? Se ele consegue responder que sim, ele faz sem hesitar. Então, entendam isso, né? Coloquem isso para praticar, coloquem essas perguntinhas de uma forma prática para vocês, né? Para que isso realmente, assim, esses questionamentos fique algo natural para vocês, tá? Eu tenho paciente, gente, inclusive, que é do visual. Marília, eu sou totalmente visual, né? E eu tenho pacientes que é do visual. E eles até imprimem, né? Eles imprimem essas perguntas, deixam ali no setup deles, para que eles fiquem olhando aquelas perguntas quando for necessário. Né? Emoção, medo apareceu, opa, deixa eu treinar minhas questões, deixa eu treinar as minhas perguntas para eu conseguir avaliar melhor e racionalizar melhor esse medo, para ver se esse medo não é um medo vilão, né? Não é um medo que está aqui só na minha cabeça, me sabotando a operar. Até aqui tá ficando claro para vocês, gente? Se sim, divide é muito mais difícil, né? A gente tem que ir tentando controlar tempo, conteúdo, mas acho que eu vou dar conta. E assim, se vocês estiverem entendendo, escreve aqui no comentário. A parte da dica do trade, Mari, tá ok, tá? Diz assim, a parte da dica do trade tá ok, para eu saber se vocês entenderam até aqui direitinho todas essas minhas explicações das dicas na parte do trader. E aí, pessoal, não tem como, eu vou repetir o que eu sempre repito, né? Não tem como a gente falar de mercado se a gente não fala de vida. Não tem como sermos no mercado uma pessoa, sermos na vida outra pessoa. Então, até para fechar aqui com chave de ouro esse nosso encontro, eu vou trazer algumas dicas para vocês, dicas de vida, para vocês colocarem em prática na vida, né? Algumas mudanças de comportamentos que vão ser necessárias para fazer vocês pessoas mais autoconfiantes, pessoas mais corajosas, menos inseguras, né? Porque aí vai em aquilo que eu falei lá em cima, né? Eu trato isso também muito em consultório, acho legal falar isso um pouco para vocês, né? Não necessariamente, não é porque a gente veio de uma regra de criação, né, de condição de vida, que é aquela coisa, pau que nasce torto, morre torto. Não, né, gente? Né? Nós somos seres passíveis de transformação, e de transformação para melhor, né? Podemos mudar para melhor ou para pior, mas eu acho que é importante que a gente mude para melhor, né? Que nós busquemos sempre ser pessoas melhores. Então, assim, não é porque a gente teve uma negligência ou uma ausência, né, de uma necessidade básica enquanto criança, que aí eu vou ser assim para sempre, né? Eu sempre trato isso muito em consultório. Vamos deixar de ser vítimas e vamos nos tornar protagonistas das nossas vidas, para realmente encontrar soluções, né? Porque o problema a gente já sabe que existe, mas encontrar soluções para que a gente tenha sucesso na vida, sucesso no mercado financeiro, né? Então, agora eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu aumentar de novo o meu slide, as diquinhas de vida, né, que eu trago aqui para vocês. Quais que são as diquinhas de vida, Marília, que você tem para mim, né?
Vamos lá, vou colocar aqui a diquinha. Dicas para a vida, gente. Pega aí, anota, papel e caneta, né? Aumente a sua confiança em outras áreas da sua vida, tá? A gente precisa, como eu falei, né, lá em cima, a pessoa que ela é mais medrosa, ela precisa ganhar confiança, ela precisa de comprovação de realidade de que ela é boa, de que ela é capaz, de que ela dá conta de fazer também, né? E de que dá conta de fazer sozinha, sem o auxílio de ninguém, né? E, por exemplo, faça algo que te desafie e que mostre que você é capaz, né? Isso aí já é um bom exemplo. Por exemplo, eu tive pacientes que tinham esse medo, né, na vida de não encarar desafios, sempre hesitar, né? Porque, não sei se eu vou dar conta, e aquele medo mais vilão mesmo, um medo mais imaginário. E aí eu luto kickbox, né? E aí eu sugeria, vai para uma luta, faz um esporte, porque o esporte, por exemplo, o kickbox, né? Você ali aprendendo, né, os golpes e tudo, mas é você passando de faixa, né? É você se desafiando ali numa questão de agora eu vou fazer para faixa amarela, eu vou ter um treino, eu vou ter uma luta ali para que eu possa passar essa etapa, pular essa etapa. E no momento em que você passa essa etapa, você gera confiança, você fala, nossa, consegui, fui capaz. Né? Então, a pessoa que ela tem um pouco mais de medo, a pessoa que tem mais baixa autoestima, ela precisa ganhar comprovação de realidade de que ela é boa. Né? A mesma coisa quando eu digo para operar, ganhar confiança no que está fazendo. Né? E assim, ter a comprovação, não, eu realmente dou conta. Aquilo ali vai te trazendo um pouco mais de motivação, né? De acreditar em si. Então, aumente a sua confiança em outras áreas da sua vida. Outra diquinha que eu trago aqui para vocês, né? Essa é legal, inclusive ela tá no vídeo anterior que eu fiz para vocês sobre as emoções positivas, né? Mas essa dica ela é fundamental, principalmente para as pessoas que têm um pouco mais de medo. Não meça as suas conquistas na régua de outras pessoas. Então, evite comparações. Por que eu tô falando isso? A gente tem mania de se comparar, né? Eu falei isso no vídeo anterior e vou repetir isso aqui com vocês. A gente, né, na rede social, a internet, hoje ela trouxe muito essa necessidade de a gente ficar olhando a vida dos outros, e não é nem necessidade, né? Tipo, a gente pegou o celular, tá ali, tipo, já tá posto pra gente aquela condição, né? Não necessariamente que é algo que a gente fique buscando. Tem pessoas que buscam, mas tem gente que, não, é uma rede social, né? Então a pessoa, só de pegar o celular, é inevitável em algum momento a gente pega ali uma postagem, uma coisa ou outra que mexe com a gente, né, nesse quesito da comparação. E aí, assim, a pessoa que ela é mais insegura, a pessoa que tem um pouco mais de baixa autoestima, a pessoa que é naturalmente um pouco mais medrosa, ela precisa evitar ficar medindo, né, as conquistas dela na régua dos outros, que a nossa régua ela é única. Né? Nós somos seres únicos, falei isso para vocês ali em cima. Nós somos seres individuais, únicos. Então, a sua régua é a sua régua. Né? Não fique medindo as suas conquistas na régua de outras pessoas. Então, evite também comparações. Né? Isso daí é uma dica para a vida que eu trago para diversas outras emoções. Porque a comparação, ela é algo que realmente, assim, nos coloca muito para baixo. Né? Assim, quer fadar um ser humano ao fracasso, compare ele a uma outra pessoa. Então, não meça suas conquistas na régua de outras pessoas, tá? Evite essas comparações. Terceira dica para a vida: se coloque mais em primeiro lugar, né? Os seus desejos, os seus objetivos, o que você tem de metas para a sua vida, se coloque em primeiro lugar. A gente tem muita dificuldade, inclusive, de se colocar em primeiro lugar, porque, de certa forma, a gente acha que isso soa como um egoísmo, né? Quem aqui,
Coloca aqui no comentário. Às vezes a gente tem dificuldade de se colocar em primeiro lugar, porque a gente fica assim, nossa, eu vou ser muito egoísta, eu vou ser muito individualista se eu pensar dessa forma. E eu trabalho muito isso em consultório, né? Não mesmo. Depende, né, gente? O egoísmo é quando a gente toma uma decisão para nós, né, para a gente, em detrimento de algo ruim para um outro, para um terceiro, para uma terceira pessoa. Então, assim, se não for algo que faça mal para ninguém, né, que você não esteja prejudicando a vida de ninguém, isso não é egoísmo. Então, eu coloco aqui para que você se coloque em primeiro lugar. Se tenha como a sua principal, como é que fala? O seu principal compromisso. Seja você o seu principal compromisso com os seus desejos, com os seus objetivos, né? E eu coloco, ó, e não tenha medo disso ou receio de ser mal visto por isso, né? Por esse comportamento. Porque como eu falo da questão da autoconfiança, né? Quanto mais você se coloca em primeiro lugar, mais você vai se valorizar, mais você vai estipular aí, né, assim, você vai colocar para você essa necessidade de se olhar mais, de se abraçar mais, né, de se acolher mais nesse sentido de que você é bom, né, e de que você precisa ser o seu compromisso, você precisa se cuidar, né, ter mais confiança com você mesmo. Então, se coloque em primeiro lugar, essa é a minha terceira dica. E a minha quarta dica é: saiba pedir ajuda quando necessário e sempre que precisar. A crença, né, dessa ausência, dessa negligência que eu trouxe para vocês, que gera um medo mais exagerado, assim, mais, né, disfuncional. Normalmente essas pessoas também elas tendem a ter um pouco mais de não é de dificuldade, elas se sentem muito só, no sentido de tomada de decisão, né? Assim, a negligência na infância faz com que esse adulto ele se torne um adulto mais inseguro, né? Mais indeciso, né? É isso. A pessoa ela é mais indecisa, naturalmente mais indecisa. Então, eu coloco também como uma dica importantíssima para vocês é que vocês saibam pedir ajuda, saibam buscar pessoas também que estejam também dispostas, né? Dispostas e disponíveis a ajudar vocês, né? Porque isso também ajuda a você a se motivar, a você ter mais confiança no que você está fazendo. E eu digo também, gente, pedir ajuda não é feio para ninguém. Né? Assim, a gente quando reconhece uma limitação nossa, reconhece uma deficiência nossa e a gente pede ajuda para as pessoas que se importam com a gente também, né? Aqui eu não estou falando de a gente sair pedindo ajuda para qualquer pessoa, né? Estou falando de saber pedir ajuda para pessoas que realmente se importam com a gente, que amam a gente, que cuidam da gente, né? Assim, a gente saber pedir ajuda sempre quando a gente precisar. Isso é dica para a vida. Não façam sozinhos, não queiram ficar fazendo sozinhos, né? Então, assim, aprendam também a ter essa prática de pedir ajuda, né? Peça ajuda quando precisar. Isso não é feio, isso não é fraqueza, né? Eu acho que na verdade, isso é uma grandiosidade de ser humano no momento em que a gente reconhece limitações, reconhece falhas e reconhece que a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Então, essa é a minha última diquinha que eu trago para a vida, né, para que vocês trabalhem esse medo, essa emoção. E é assim, até inclusive para fechar o conteúdo, vocês entendem que quando eu trago dicas de trade, dicas de vida, quando a gente fala do medo, as pessoas elas pensam somente na palavra em si sabe, da forma mais objetiva possível o medo de uma forma objetiva. Mas vocês conseguem entender que medo na psicologia, né, num âmbito psicológico mesmo, né, da mente, o medo ele vai muito além disso. Né? O medo ele é muito além do que essa parte óbvia, dessa parte objetiva de sentir a emoção. O medo ele vai estar ligado a diversos fatores,
né? Que eu falo da criação e diversos fatores de vida. Então, assim, olha só, né? Para a gente deixar de ter medo no mercado, eu preciso ganhar confiança no meu dia a dia, eu preciso evitar mais comparações, eu preciso me colocar mais em primeiro lugar. Olha o tanto de outros comportamentos que você precisa fazer para que você seja uma pessoa mais confiante. Porque o contrário do medo é a confiança. A emoção contrária ao medo, a emoção medo, é a emoção confiança. Então, se você quer ter menos medo, você precisa ter mais confiança. Então, a gente precisa ir trabalhando esses opostos, certo? Acho que até aqui ficou claro, né, assim, para vocês o assunto. Deixa eu voltar aqui agora a minha, né, a minha imagem. Então, pessoal, com esse conteúdo todo aqui que eu trouxe para vocês, foi um conteúdo bem mais, né, assim, de vídeo mesmo. Eu queria poder trazer esse assunto de uma forma presencial, mas também, de certa forma, acho que o vídeo, ele é importante, ele vai ficar mais bacana, porque eu trouxe muita informação, né? Então, assim, vai ser legal para vocês dar aí vários replays aí, não de mercado, mas de vídeo, né? Para que vocês consigam entender exatamente tudo isso que eu falei, né? Todas essas informações que eu trouxe, as diquinhas que eu trouxe para o trade, as diquinhas que eu trouxe para a vida, os conceitos, esse entendimento, essas características. Então, acho que, de certa forma, o vídeo ele foi muito válido, né, nesse sentido. Lembrando aqui, né, sempre a importância de vocês criarem hábitos, de colocar essas atividades que eu tô colocando aqui para vocês, que eu trago todas as sextas-feiras aqui para vocês como prática, né? Criem o hábito, pratiquem, né? Eu sempre falo, não vai adiantar você querer mudar comportamento da noite para o dia se você não praticar, se você não ensinar o seu cérebro a ser diferente do que ele já é acostumado, né? Porque a gente já tem a nossa forma ali, ó, de funcionar. Então, se a gente não trabalha, né, no dia a dia essa mudança de comportamento, gente, não vai ser da noite para o dia que vocês vão se tornar pessoas confiantes, não vai ser da noite para o dia que vocês vão se tornar pessoas com uma boa, né, uma alta autoestima. Não, isso é prática, isso é dia a dia, é você treinar, é você criar hábitos. Então, trouxe diquinhas aqui valiosíssimas, né, que eu quero que vocês coloquem em prática. Se vocês colocarem em prática, inclusive, depois vai lá aqui, ó, no meu Instagram, me dá um feedback, tá? Eu gosto de receber feedback de vocês quando vocês assistem os meus vídeos, eu trazem mais complementos do que eu trago aqui. Eu acho muito legal essa troca, né? Toda essa troca que a gente tem. Coloca nos comentários também, né? Me traz feedback. Poxa, Mari, tô praticando aqui, voltei aqui no vídeo porque eu tô praticando colocar, né, esses hábitos em prática e tem me trazido bons resultados. Então, assim, eu quero que vocês também me tragam esses feedbacks, né? Se todo esse conteúdo ele tá sendo importante para vocês, tá? Eu espero ver vocês aqui em breve, na nossa próxima live, semana que vem, presencial, com mais um outro assunto muito legal, né? Eu agradeço imensamente, né, todos vocês, a presença de todos aqui enquanto né, espectadores, né? Foi muito especial para mim estar aqui mais uma vez com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Até mais, gente!